Bom dia, graça e paz. Queridos irmãos e irmãs, na Escritura Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, nós temos três funções bem definidas: a de profeta, a de sacerdote e a de rei. Jesus é quem depois assume essas três funções. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, aquele que anuncia os juízos de Deus, para que o povo se converta, arrependa-se, mude de vida, seja convertido pelo Espírito Santo e deixe o coração de pedra para um coração de carne e assim se torne filho de Deus. Esses eram os profetas. Os reis eram aqueles que dirigiam o povo, que cuidavam da nação, faziam suas guerras, protegiam o povo, respondiam pelo povo, representavam o povo. E os sacerdotes eram aqueles que administravam o culto a Deus. E principalmente eram os intermediários, porque eram eles que faziam os sacrifícios pelos pecados seus e pelos pecados do povo. Por isso que quando Jesus vem, ele é o Rei dos Reis. Ele é o sumo sacerdote, porque ele se oferece como sacrifício por todo o povo, por mim e por ti. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morre pelos meus pecados e pelos teus. E ele é o profeta por excelência, porque ele é a palavra de Deus. Ele sempre profere a palavra de Deus porque é Deus. Como diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, falando a verdade, sendo a verdade, porque é o próprio Deus. No Antigo Testamento vemos homens que assumiram também algumas dessas funções, ou no caso, as três funções, e aqui agora eu gostaria de falar de Samuel. Samuel, filho de Ana e Eucana, que não podiam ter filhos, e Deus os agraciou, ouviu o pedido de Ana e lhe deu Samuel, e ela disse que se tivesse um filho ela consagraria ele ao Senhor e ele serviria ao Senhor todos os dias, e assim aconteceu. E Samuel desde pequeno estava na casa do Senhor, aprendendo com Eli, o sacerdote do período daquela época. E quando Deus o chamou, ele aprendeu com Eli a responder, e isso está lá em 1 Samuel 3,4. Fala, Senhor, eu estou aqui. Fala porque o teu servo ouve. E Samuel sempre ouviu Deus. Sempre ouviu, sempre seguiu seus caminhos, sempre fez sua vontade. Diz a Bíblia que Samuel crescia aprendendo a palavra de Deus, crescia diante do Senhor. Diz a Escritura que Samuel crescia aprendendo, aconselhando as pessoas com a palavra de Deus. E ele era benquisto pelo povo, e o povo ouvia. Também diz a Bíblia que Samuel fazia as guerras do Senhor como rei, como se rei fosse. Ele era sacerdote, mas ele assumia essas três funções, sacerdote, profeta, e não sendo rei, ele dirigia o povo, assumia também essa função, e vencendo as guerras do Senhor. No final da sua vida, ele estabelece um marco, faz um memorial e escreve Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Um homem que serve de exemplo para nós, um homem que não se calou diante das modas do mundo, diante dos inimigos, diante das idolatrias, diante das ideologias da época, para usar o termo em moda hoje. Ele sempre falou aquilo que o Senhor quis falar. Um homem consagrado ao Senhor. Pena que seus filhos não seguiram seu exemplo, mas ele cumpriu sua missão. Precisamos de homens, precisamos de mulheres como Samuel nos dias de hoje, onde vivemos um caos, uma desintegração da sociedade. Existe uma ideologia que Satanás criou que quer a desconstrução, que prega a desconstrução nas universidades, através da mídia, e ela quer desconstruir a família, como Deus a criou, homem, mulher e seus filhos. Ela quer desconstruir a autoridade do pai, da mãe, ensinando o politicamente correto, onde os filhos tudo pode e ninguém pode dizer não para os filhos. Ela quer desconstruir a religião, pois para eles a religião sempre foi o ópio do povo, porque tendo um Deus, você adora a este Deus.
e não consegue ser manipulado pelos homens ou por governos humanos. Então ela quer desconstruir Deus, a religião, a autoridade, a família e a sociedade como tal. Precisamos ser novamente porta-vozes daquilo que Deus gostaria que falássemos, dos seus mandamentos. Nós devemos decidir, vamos obedecer a Deus ou aos homens? Que nós possamos ser como Samuel, fiéis a Deus, e dizer: Senhor, aqui está teu servo, fala, teu servo ouve, e proferir essa palavra, e não calar. Como os discípulos disseram quando ameaçados para que não falassem mais em nome de Jesus, não pregassem mais aquilo que Jesus pregava, eles disseram: não podemos calar diante das coisas que vimos e ouvimos. Você quer uma sociedade melhor? Uma sociedade mais justa? Você quer um mundo melhor? Um mundo mais justo, um mundo melhor para se viver, onde haja mais amor? Siga Jesus. Ouça a Deus. Leia a Bíblia. E diga sempre como Samuel: estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Me ensina a viver conforme a tua vontade, para que eu assim proceda e ensine os outros a serem assim também. Pense nisso. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, num mundo onde se ensina a desconstrução, a destruição, que nós possamos construir, que nós possamos sempre com muito amor amar a Ti acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, e pregarmos o acolhimento, o perdão, o amor, a construção. Em nome e por amor de Jesus. Amém.